Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal. O Presidente da República endereça uma mensagem de felicitação a todos os trabalhadores pela passagem do dia 1 de maio. Filipe Nyusi encoraja os trabalhadores moçambicanos a ocuparem a linha da frente no combate à Covid-19 e recomenda que as celebrações sejam feitas respeitando o distanciamento social. Por ocasião do Dia Internacional do Trabalhador, que este ano se celebra sob o lema Sindicatos Juntos para o Bem-Estar Social, Paz e Progresso, o Presidente da República saudou os trabalhadores de todo o mundo, em especial os moçambicanos, em nome do Governo e em seu nome pessoal. Nesta data, rendemos uma singela homenagem aos trabalhadores pelo seu papel como motores do crescimento e desenvolvimento social e econômico, bem como pela sua luta incansável pela melhoria das condições de trabalho, de vida e redução das desigualdades sociais. As celebrações do Dia do Trabalhador, no presente ano, terão de obedecer às medidas de prevenção da Covid-19 que assolou o mundo, ceifando vidas humanas, agravando a crise econômica e causando desemprego, o que afeta diretamente os trabalhadores e suscita incertezas na sociedade, nas empresas, sindicatos e até nos governos de todo o mundo. O cenário que se vislumbra é de muitos desafios, mas como governo tudo faremos, em parceria com o setor privado, para mitigar os impactos nefastos deste fenómeno, sempre à luz da meta do governo de criar muito mais postos de trabalho. Somos solidários e encorajamos os trabalhadores que ocupam a linha da frente neste esforço nacional de resposta à Covid-19, desde o pessoal da saúde, os professores, a polícia e os provedores de serviços como eletricidade e água, entre outros que dão o melhor de si para que o país mantenha a marcha para a frente, não obstante as adversidades. Fazemos votos que a celebração desta data decorra num ambiente pacífico e com os olhos postos na promoção da cultura de trabalho e de um ambiente laboral são e seguro, para que possamos continuar a contar com as capacidades, habilidades e destreza dos trabalhadores moçambicanos na construção do futuro melhor como fator de unidade, estabilidade e paz em Moçambique. Celebremos esta data em distanciamento social, refletindo sobre o que mais cada um de nós pode dar com criatividade e espírito empreendedor para que juntos superemos os desafios em presença, reiterando o papel fundamental dos trabalhadores na materialização do nosso sonho de progresso e bem-estar. Feliz Dia Internacional do Trabalhador. Lê-se na mensagem de Filipe Nyusi. Por ocasião da passagem do 1º de maio, a Organização dos Trabalhadores de Moçambique, OTM Central Sindical, alerta os empregadores para não se aproveitarem da pandemia da Covid-19 para despedimentos. E o Governo diz estar atento para não permitir a violação da lei laboral. Celebrar o 1º de maio em época da pandemia do novo coronavírus só dá lugar para atos simbólicos e com menos protagonistas. Foi o que se assistiu esta sexta-feira na Praça dos Heróis, onde houve deposição de coroa de flores para assinalar o Dia Internacional do Trabalhador. A cerimônia decorreu ao som da banda militar. A OTM Central Sindical diz que até o momento 514 empresas privadas estão afetadas pela Covid-19. Queremos chamar a atenção para que nenhum empregador se aproveite desta pandemia para despedir trabalhadores ou violar os seus direitos. As relações laborais começam a seguir um caminho extremo e a taxa de desemprego não tardará em atingir fasquias bem elevadas e assustadoras. Até o momento, 514 empresas empregando 15.622 trabalhadores comunicaram o ajustamento funcional desde a cessação definitiva das suas atividades, com pagamento de indenizações, férias coletivas, redução de carga horária, teletrabalho e suspensão temporária de contratos de trabalho, com o pagamento dos salários no quadro legal do artigo 123 da Lei do Trabalho em vigor. Apelamos ao Estado para que reforce a sua responsabilidade de proteção dos cidadãos, sobretudo os mais vulneráveis, fornecendo-lhes meios de sobrevivência.
O governo, através da ministra do Trabalho e Segurança Social, Margarida Talapa, garante que tudo está a ser feito para que não haja violação da lei do trabalho. Nós estamos a trabalhar todos os dias com as empresas, com os empregadores, no sentido de assegurar o respeito à lei do trabalho, de respeitar aquilo que são os direitos dos trabalhadores e, naturalmente, como nosso papel, nunca vamos ficar alheios àquilo que é a responsabilidade do Estado e do governo moçambicano. O presidente do município de Maputo, Enéas Comis, o secretário do Estado de Emprego, Osvaldo Petersburgo, e outros quadros do Ministério do Trabalho e Segurança Social e sindicalistas marcaram presença na Praça dos Heróis para assinalar o 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador. Trabalhadores pedem mais postos de trabalho e respeito pelos seus direitos. Por sua vez, os empregadores, representados pela Confederação das Associações Económicas, CTA, comprometem-se a respeitar os direitos dos trabalhadores e manterem os postos de trabalho. Sem os habituais desfiles, carros alegóricos, cânticos e danças, as avenidas da capital do país estiveram vazias no 1º dia de maio, que é feriado. Entretanto, há trabalhadores que, pela natureza da sua profissão, têm de trabalhar. Gaspar Matavel é disso o exemplo. Está ao volante de um autocarro transportando passageiros. Ele pede criação de mais postos de trabalho. Na verdade, porque muitos não trabalham. Muitos não trabalham, não estão desempregados neste momento. Na sua opinião, devia haver mais emprego? Exatamente, sim. É exatamente isso. Os agentes de segurança privada, há o sentimento de que a pandemia será vencida e tudo voltará à normalidade. Que tenham mais força, apesar de que estamos num tempo muito crítico por causa da doença coronavírus. Mas eu desejo com que todos tenham força, tenham fé, porque isto vai passar e lutamos mais para frente. O presidente da Confederação das Associações Económicas, Agostinho Vuma, deixa claro que mesmo em época do novo coronavírus há o compromisso do setor privado para com a classe laboral, que é a manutenção dos postos de trabalho. Quero aqui reafirmar o compromisso de observar todos os direitos dos trabalhadores. As nossas propostas de medidas submetidas ao governo de Moçambique para a mitigação dos efeitos da Covid-19 têm em vista a manutenção dos postos de trabalho. Esta é a Praça dos Trabalhadores, na Baixa da cidade de Maputo, local que habitualmente tem sido o epicentro das celebrações do 1º de maio, o Dia Internacional do Trabalhador. E porque há Covid, não há celebrações. Este local, por tempos passados, tem-se verificado a concentração de trabalhadores de vários setores que vão exibindo dísticos com vários dizeres e vão desfilando por aqui e também trazem consigo carros alegóricos, cenário que não será possível verificar em 2020, porque há Covid-19. As imagens são de Pedro Amba, Amândio Borges, STV. O empresário Suleiman Amuji diz que a isenção de impostos não vai resolver o problema das pequenas e médias empresas. Amuji defende que o governo deve tomar medidas para aliviar as contas e proteger o emprego das pessoas. Esta é uma notícia que seguramente o nosso caro telespectador vai acompanhar noutros blocos informativos. Por ora, o custo de crédito às famílias e empresas poderá baixar nos próximos meses. O Banco Central e a Associação Moçambicana de Bancos decidiu reduzir a prime rate para 17,90% neste mês de maio. Polêmica parte. Depois de inesperadamente ter agravado a prime rate, indicador que serve de base para a fixação da taxa de juros de referência no sistema financeiro nacional, para 18,40% em abril último, eis que em maio corrente registra-se um recuo. Concretamente, o Banco Central e a Associação Moçambicana de Bancos decidiram fixar a prime rate em 17,90% neste mês. Trata-se da maior descida do ano,
uma vez que a média rondava os 18%. Com estas mexidas, espera-se que o custo de crédito das famílias e empresas venha a baixar nos próximos meses, aliviando deste modo o aperto precipitado pela pandemia da Covid-19, que está a reduzir o poder de compra e cumprimento das obrigações com a banca comercial. Atualmente, a taxa de juros de política monetária, a taxa MIMO, é de 11,25%, prevendo-se uma descida nos próximos tempos. A mineradora brasileira Vale decidiu adiar os seus planos de negócio na mina de carvão de Moatize, em Tete, devido aos impactos da Covid-19. A Vale Moçambique reportou prejuízos na ordem de 238 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2020, decorrendo da diminuição do volume de vendas e aumento de custos operacionais. Os planos de exploração de carvão de Moatize, em Tete, foram revistos devido aos impactos da Covid-19. Ou seja, a Vale informa que decidiu adiar a manutenção das plantas de processamento de carvão mineral. Devido às incertezas decorrentes da pandemia do novo coronavírus, a Vale retira o guidance, orientação ou perspectiva no mercado para a produção de carvão em 2020 e não pode prever o novo guidance no momento, indica uma nota da Vale Moçambique enviada à STV. Entretanto, e apesar dos impactos do novo coronavírus, a produção de carvão mineral situou-se nos 2 milhões de toneladas nos primeiros 3 meses do ano, mais 4,6% do que no trimestre anterior, ou seja, quarto trimestre de 2019. Com base neste desempenho, a projeção anual fica em torno de 8 milhões de toneladas, sem, no entanto, considerar os impactos da Covid-19, que a Vale diz não poder prever ainda devido às incertezas e o plano de produção continuar condicionado à atribuição de licença na secção 2B. Por outro lado, a mineradora realça aqui não é possível manter este ritmo de produção em abril, uma vez que a mina e o porto atingiram os limites das suas capacidades de armazenamento devido à menor demanda por carvão. Mais 3 casos positivos do novo coronavírus foram diagnosticados neste caso, nas últimas 24 horas em Moçambique. Assim, o país conta com um cumulativo de 79 casos positivos, dos quais 57 em Cabo Delgado, 17 na cidade de Maputo e 5 de Maputo província. 5 dias depois, o país volta a ter casos positivos da Covid-19. Das 170 amostras testadas, 167 deram negativo e 3 positivos. A maioria delas são de Cabo Delgado, a Funge em particular, 95, 13 são de Tete, 27 de Sofala, 3 da província de Maputo e 32 amostras da cidade de Maputo. Atualmente, o nosso país contém 79 casos cumulativos de infecção de Covid-19, sendo que 71 casos positivos de transmissão local e 8 casos importados. Dos 3 casos anunciados, são moçambicanos com as seguintes características. Temos um caso com sintomatologia leve, que está também em isolamento domiciliar, e 2 sem sintomatologia. Os 3 casos são de sexo masculino, sendo que 2 na faixa etária dos 25 aos 34 anos e da cidade de Maputo. Mas referir que um deles, da cidade de Maputo, é trabalhador, é a Funge. O terceiro está em Cabo Delgado, é de Palma, e está na faixa etária dos 35 a 44 anos. Destes 3 novos casos, o Ministério da Saúde já está a fazer o rastreamento dos seus contactos. Neste momento foram mapeados os contactos mais próximos, são cerca de 6, e nós continuaremos a mapear outras redes de contactos. Assim, o país soma 79 casos positivos, dos quais 71 de transmissão local e 8 importados, para além de 10 recuperados. 2.246 amostras já foram testadas e 1.012 pessoas estão em quarentena domiciliária. Em tempos de crise, há boas práticas a assinalar. Os hospitais centrais deixaram de atender casos de doenças ligeiras, deixando esse papel para os hospitais inferiores. O fluxo de pacientes por médico caiu e os doentes passam a ter uma pré-triagem antes de chegar às urgências. Veja o exemplo do Hospital Central de Nampula.
São mudanças que começam no portão de acesso ao recinto hospitalar. Todos que entram passam pela medição da temperatura do corpo e admite-se apenas um visitante para cada doente internado. Para os casos de consultas externas, as medidas também são rigorosas. Os pacientes que vêm para serem atendidos são obrigados a passarem por um processo de pré-triagem. No caso concreto, existem 3 tendas para especialidades diferentes. Para os doentes pediátricos, para os doentes adultos e para os casos de maternidade e ginecologia. Depois daqui, eles saem direcionados exatamente para o sítio em que deverão ser atendidos. O principal objetivo é evitar o risco de contaminação e propagação da Covid-19, o maior inimigo do momento que procura-se combater a todo custo, numa altura em que Nampula não tem nenhum caso positivo confirmado, mas a vizinha província de Cabo Delgado supera os números de Maputo cidade e Maputo província. Se for um doente suspeito, isto é, que teve contato com alguém positivo ou vem de um país endêmico, nós isolamos o doente, temos uma tenda de isolamento provisório do hospital, isolamos e damos a notificação aos colegas do laboratório que é para fazerem a colheita das secreções e este é enviado ao Maputo dentro de 48 horas. Temos o resultado. 18 pacientes já passaram pelo pré-isolamento desde que foi criada a pré-triagem, mas todos deram negativo para o coronavírus. Descartada a suspeita, os doentes elegíveis para o atendimento, neste caso os graves ou com doenças crônicas, são direcionados aos médicos. Desta forma, a sala de espera, bem como os corredores do hospital, ficam livres de aglomerados. É importante para todos os suspeitos. É importante para a prevenção do coronavírus, é importante também para termos o serviço de urgência, o atendimento aos doentes que têm realmente critérios para urgência. Porque anteriormente o serviço de urgência acabava ficando superlotado em patologias que não têm critérios para o atendimento de urgência. Isto é, que não têm critérios, podem ser atendidos num centro de saúde, próximo à casa, num hospital provincial. Com o Hospital Central virado apenas aos casos de emergência, o fluxo de doentes por dia caiu para 100, contra os anteriores 250. Medo e preocupação tomam conta das mulheres grávidas numa altura em que o mundo enfrenta uma pandemia. As autoridades da saúde alertam para um maior risco de complicações na gravidez neste período de propagação do novo coronavírus. Joana João tem 33 anos de idade e já está a entrar em trabalho de parto. Deu entrada apresentando sintomas de gripe forte e febres. Por isso foi isolada numa sala de parto, distante das outras. Dona Joana, o bebê está bom? Está bom? Peço para dormir de lado. Quando doer, vai respirar fundo. Está bom, mãe? Sim. Esta paciente está aqui isolada por quê? Essa paciente, ela apresentou uma temperatura alta e também está com síndrome de gripe. Nas restantes salas estão outras mulheres à espera da sua hora. Uma delas é Ticília Vilanculos, de 26 anos de idade. Já começou a sentir as contrações, mas as dores não conseguem ser mais fortes que o receio por causa da pandemia. A minha grande preocupação é o medo da criança nascer numa fase muito difícil, que não sabe se vai conseguir sobreviver ou não. As gestantes queixam-se da escassez de informações sobre o impacto da Covid-19. Tenho dúvida se a criança pode nascer com essa doença de corona ou não. Como é que vai ser? Como é que vou dar parto? Se vai correr bem? Vou contrair a doença durante o parto? O atendimento em si lá no hospital? Eu tenho medo também dessa doença, dizem que é muito chato. Por ter imunidade reduzida,
As mulheres grávidas constituem um grupo de risco para infecções respiratórias e outras doenças graves que podem resultar em morte. De uma forma geral, quando uma mulher está grávida, o feto é tido como um agente externo à presença do bebê. Então, para o sucesso desta gravidez, as defesas da mulher devem estar reduzidas de forma a esta gravidez poder seguir até ao fim de forma segura. E esse tipo de defesas, que é inespecífica, de certa forma coloca a mulher mais suscetível a desenvolver qualquer infecção. As defesas, de uma forma geral, da mulher estão comprometidas. E não é diferente para a doença pelo Covid-19. A mulher grávida faz parte do grupo de risco. Ainda não há provas científicas da transmissão da Covid-19 de mãe para filho durante o parto. Não se comprovou essa transmissão vertical. É verdade que foram encontradas crianças, portanto, recém-nascidas, que desenvolveram essa doença, mas quando se vai avaliar as membranas, a placenta, todas aquelas estruturas envolvidas no desenvolvimento da gravidez, não se detectou a presença do vírus. Entretanto, são necessários cuidados redobrados, principalmente nos 3 primeiros meses de gestação. Está no primeiro trimestre, não pode fazer medicamentos que possam potencialmente prejudicar o desenvolvimento da criança. E sim, pode, nos casos mais graves, em que, como se sabe, a doença pelo Covid-19, existem formas mais leves até a forma mais severa, que é aquela que necessita muitas vezes de cuidados intensivos. Então, nesses casos, pode haver um aborto, pode haver partos prematuros e até mortes fetais intrauterinas. Neste tempo do coronavírus, as maternidades tiveram que se readaptar para atender casos de grávidas suspeitas do coronavírus. O Hospital Central de Maputo, por exemplo, criou esta sala de parto, isolado das restantes salas. Aqui existe uma equipa de médicos, enfermeiros, técnicos específicos para atender estes casos. Muitas outras medidas tiveram que ser tomadas para evitar a propagação da doença nos hospitais. As maternidades só atendem gestantes com complicações graves. Uma delas é de Olinda Regina, que é hipertensa. A maternidade modelo foi suspensa. As consultas pré-natais, visitas, até entrega de refeições estão restringidas. Nós atendemos 10 pacientes por dia e estas têm que estar assim dispostas, ou seja, observando o distanciamento social de pelo menos 1,5 metro. E, como pode ver, é assim que elas estão dispostas. Aconselhamos a mulher, depois do parto, não é para deixar qualquer pessoa pegar a criança, por causa do risco. Seguir à risca as recomendações das autoridades da saúde é até o momento a melhor arma para combater o novo coronavírus. Tem que lavar as mãos sempre para tocar a criança, não posso tocar na vista da criança, na boca da criança. Embora ainda não haja dados sistematizados a nível global de mulheres grávidas e recém-nascidos com o novo coronavírus, Portugal, Brasil e Inglaterra já relataram mortes de recém-nascidos causadas pela Covid-19. Mais de 40% das pequenas e médias empresas sul-africanas estão a ficar sem dinheiro para continuar a funcionar, revela uma pesquisa do Serviço Oficial de Estatística da África do Sul. Os empresários estão a enfrentar dificuldades para ter acesso aos recursos do governo. A mercearia de José Tenente e sua família funciona há mais de 30 anos em Randburg, município do noroeste da cidade sul-africana de Joanesburgo. O negócio de venda e distribuição de alimentos ficou prejudicado, em parte, pelas restrições resultantes do bloqueio devido ao lockdown. Além da mercearia, Tenente fornece alimentos para restaurantes, um negócio que não tem estado a fluir, porque os estabelecimentos de restauração estão fechados por decisão do governo. 6 trucks now standing with no deliveries going out, a major stock loss that we had in stock that was built up. And once the lockdown was initiated, all that stock was going to waste. We've got a lot of customers that still are helping us, supporting us, coming through. They're dedicated and loyal customers, so we are very grateful to them.
Uma pesquisa realizada pela Statistics South Africa, a agência oficial estatística da África do Sul, revelou que 42% das empresas do país estão a ficar sem recursos financeiros para continuar a funcionar. Mas há alguma esperança para o estabelecimento de tenente, já que o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa anunciou uma mudança do nível 5 para o nível 4 das restrições de bloqueio a partir desta sexta-feira, 1º de maio. Isso significa que mais empresas poderão reabrir e uma quantidade limitada de número de funcionários poderá retornar aos seus postos de trabalho. Ramaphosa anunciou 42 bilhões de dólares para ajudar as empresas, mas até agora ter acesso aos fundos não tem sido tarefa fácil. A inteligência norte-americana também concluiu que o vírus da Covid-19 não foi criado pelos humanos nem foi geneticamente modificado. Entretanto, o presidente dos Estados Unidos da América diz que está confiante que o vírus possa ter surgido num laboratório de Wuhan. Tal como a maior parte da comunidade científica vinha defendendo, o vírus que originou a doença respiratória Covid-19 não foi criado por humanos, nem sequer sofreu uma mudança genética. Esta foi a recente conclusão da comunidade dos serviços de inteligência dos Estados Unidos, tendo acrescentado que, doravante, vai investigar a hipótese de o vírus ter surgido por acidente no laboratório da cidade chinesa Wuhan. Todavia, vários serviços de inteligência avançam a possibilidade do vírus ter tido a sua origem em animais, tendo se espalhado por meio de caça e venda de animais selvagens. Ainda na quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou a sua convicção de que o vírus tenha surgido no laboratório de Wuhan, mas recusou-se a oferecer evidências. Trump está confiante de que a verdade brevemente virá à tona. Saímos a esta altura para um curto intervalo. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. Uma pessoa morreu e outra contraiu ferimentos graves na sequência de um acidente de viação do tipo choque entre viaturas ocorrido na manhã desta sexta-feira na zona 3 de fevereiro, no distrito da Manhissa, província de Maputo. Bom, registramos um acidente do tipo choque entre carros por volta das 4h10 do dia 1 de maio de 2020. Na zona de Taninga, no distrito de Manhissa. Essas viaturas seguiam no sentido Gaza a Maputo. Uma das viaturas de marca Toyota Mark X terá embatido na parte traseira da viatura Mercedes-Benz um caminhão. Tivemos como danos humanos um morto, um ferido ligeiro. Esses que seguiam nesta viatura Mark X e foi removido o corpo para o hospital distrital da Manhissa. O condutor do caminhão, assim como os ajudantes, estavam fora do perigo, não tiveram nenhum ferimento. Aponta-se como causas do acidente ultrapassagem irregular aliado à velocidade excessiva por parte da viatura Mark X. Perdeu a vida ontem o arcebispo emérito de Nampula, Dom Manuel Vieira Pinto, e o funeral aconteceu esta tarde em Portugal. O prelado tinha 97 anos de idade e dirigiu a Igreja Católica em Nampula por mais de 33 anos. E o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, endereçou uma mensagem de condolências, onde o destaca como conhecedor e defensor das aspirações do povo moçambicano e ressalta ter saudades dos encontros que manteve com o sacerdote antes e mesmo depois da independência de Moçambique. Faleceu na noite desta quinta-feira Timóteo Fuel, presidente e dono da Associação Desportiva de Macuacua, clube da província de Gaza, que disputou o Campeonato Nacional de Futebol, o Moçambola, na sua edição de 2017, tendo descido de divisão no mesmo ano. Timóteo Fuel perdeu a vida no Hospital Distrital de Manjacase, unidade sanitária para a qual
foi evacuado após um mal-estar repentino por volta das 14 horas do mesmo dia. Continuamos a olhar para as notícias. Um dia depois da neutralização de uma suposta rede de violadores sexuais de menores, a ECV foi nesta quinta-feira a residência onde tudo acontecia. Os vizinhos condenam as acusações dos malfeitores, ou melhor, condenam as ações dos malfeitores e dizem que não sabiam do que acontecia naquela casa. Caminhando por estas ruelas estreitas do bairro de Xamanculo B, na cidade de Maputo, chegamos a esta residência com muros altos e portão fechado, tida como local onde estas 3 adolescentes foram mantidas em cativeiro para alegada violação sexual. Uma das vítimas acompanhou a equipa da STV e, chegados ao local, bateu a porta e ninguém abriu. Parados numa das ruelas, a adolescente contou que os 30 dias aqui vividos foram de crueldade. Já os vizinhos e familiares contam que foram colhidos de surpresa com o sucedido. Mas o que se passa aqui na casa, como é que é esta casa, nós não sabemos, porque até a porta ele não abre. Sabiam que tem meninas aqui? Não sabíamos. Nós também ficamos surpresos. Sim. Nós só sabemos que ele vive aqui com 2 esposas e 2 filhas. Agora, as outras meninas que apareceram, nós não víamos, não sabíamos. Não chegaram a conviver com ele em nenhum momento? Em nenhum momento. Mesmo se fossem cerimônias fúnebres, ele não participava em nenhum sítio. Então, da vida dele, nenhum vizinho sabe. A própria mãe também não sabe. Ele não é social. De uma hora para outra, ele veio aqui, mandava a todos, fazia discutir com a família. E nós não sabemos que ele mantinha pessoas aqui dentro, em cárcere privado. Isso foi um choque para nós, uma vez que também faço parte da família. Há também relatos segundo os quais este jovem de 35 anos de idade, já detido por ordens da Procuradoria da cidade, suspeito de ser autor moral e material do crime de cárcere privado e violação sexual de menores, assassinou uma das suas irmãs depois de uma briga familiar. Supostos pescadores paquistaneses ficaram em alto mar durante 2 meses e foram encontrados na tarde de ontem a cerca de 50 milhas da cidade da Beira. Os mesmos foram socorridos por pescadores da cidade da Beira e encontram-se neste momento em quarentena. 10 supostos pescadores, cujas cédulas marítimas apontam a nacionalidade dos mesmos como sendo paquistanesa, foram encontrados à deriva ao meio-dia desta quinta-feira, a cerca de 20 milhas da entrada do Porto da Beira, pelos tripulantes de um barco de pesca nacional. Foram imediatamente socorridos. Para começar a trabalhar, eu suspender o trabalho, fui ao pé deles, eu quero saber, vamos ao Porto. Posso jogar um bocado de água, queremos combustível, tem um problema da máquina. Eu disse, não posso dar combustível, vamos ao Porto. Eles recusaram. Depois de alguma insistência, estes paquistaneses aceitaram ser rebocados e chegaram no Porto de Pesca da Beira cerca das 20 horas desta quinta-feira. A primeira medida tomada pelas autoridades foi rastrear todos os estrangeiros no âmbito de prevenção contra o novo coronavírus. Um dos supostos pescadores alegou que o mau tempo danificou os motores do barco onde se fazem transportar. O mesmo mau tempo danificou a vela e toda a comunicação. A Cernic, a Administração Marítima e Serviço de Migração entraram em contato com os mesmos para as primeiras investigações, ainda na noite desta quinta-feira. Neste momento estamos a fazer a peritagem, que era da saúde e da migração, da Administração Marítima e da Polícia. Mais tarde teremos todos os dados e seremos oportunamente para dar aquilo que seja necessário. Depois das primeiras investigações, foi-lhes disponibilizado alimento e água que foram preparados por estes pescadores ainda no alto mar, mas como receavam aproximar os mesmos por conta do coronavírus, só foram servidos depois de serem rastreados. Este barco não possui matrícula e nem bandeira do seu país de origem. Os supostos pescadores estrangeiros possuem apenas cédulas marítimas paquistanesas. As investigações continuarão nesta sexta-feira e eles deverão permanecer dentro do barco até ordem contrária.
Cerca de 1.600 das mais de 162 mil famílias deslocadas das zonas norte e centro da província de Cabo Delgado devido aos ataques armados receberam ajuda humanitária da Cruz Vermelha de Moçambique. O donativo é composto essencialmente por material de abrigo e de higiene para a prevenção do coronavírus. O donativo da Cruz Vermelha de Moçambique para os deslocados dos ataques armados em Cabo Delgado foi entregue na cidade de Pemba, onde estima-se que estejam a viver a maior parte das pessoas que fugiram da insegurança nas zonas norte e centro da província. Nós chamamos isto aqui de um kit familiar de abrigo. Portanto, tem ali 2 lonas, tem mantas, tem produtos de higiene, tem ferramenta para construção. Portanto, nomeadamente, temos pás, temos martelo, temos serrote, temos arames, uma série de materiais que vão ajudar as populações a reerguerem as suas habitações quando regressarem às suas zonas de origem. Os deslocados agradeceram o gesto da Cruz Vermelha, que vai servir para recomeçar a vida, mas pedem ajuda em comida porque estão a passar situações de fome e só prevê voltar às machambas depois da província estar mais segura. Venho de Mocimboa da Praia, cheguei aqui há um mês. Vim porque fugimos dos ataques. Precisamos de comer, lavar roupa, dinheiro também, para nos ajudar. Sim, muitas coisas. Dinheiro para construirmos, para termos terreno aqui mesmo em Pemba, porque não há como para voltar mais. Sim. Está a dizer que não há de voltar mais? Sim. Se essas pessoas ainda estão aí mesmo. A maior parte dos deslocados de ataques armados em Cabo Delgado instalou-se na capital da província, Pemba. Alguns pensam em regressar às zonas de origem e reconstruir as suas casas, mas os outros preferem continuar em Pemba, onde pretendem recomeçar a vida. Estamos com mais um intervalo à vista, mas antes está tempo para as principais cidades moçambicanas. Amanhã Maputo irá registrar, portanto, uma máxima de 28 graus e uma mínima de 17, 27 graus de máxima para Xai-Xai, 18 de mínima, 28 graus de máxima para Inhambane e 20 de mínima. Centro do país, em Tete, teremos uma máxima de 34 graus e uma mínima de 23, 27 graus de máxima para Chimoio e 17 de mínima. Beira, 29 graus de máxima e 20 de mínima, 30 graus de máxima em Quilimane e 20 de mínima. Norte do país, Lixinga, 26 graus de máxima e 16 de mínima, 31 graus de máxima em Pemba e 22 de mínima. Nampula, 32 graus de máxima e 20 de mínima. Até já. A última parte do jornal, reservada a comentários com Tomás Vieira Mário. Ora bem, vamos olhar para alguns temas que dominam a semana. Estamos a 1 de maio. Tomás, muito boa noite. Este é o 1º de maio mais estranho por conta da pandemia do Covid-19. Que lições é possível tirar desta situação? Boa noite, Gersilde. Com efeito, a forma silenciosa como esta data é vista em todo o mundo, penso que simboliza claramente os tempos que estamos a passar, que são os tempos em que, com efeito, a classe trabalhadora está em tempo de muito risco de segurança laboral, muito risco de oportunidade de emprego, é um tempo de muita incerteza para o futuro. Aliás, com os números de desemprego mesmo nos países mais seguros, como é a Alemanha, América, Grã-Bretanha, a subir de forma galopante dia após dia devido a esta pandemia. Então é um 1º de maio de muito assombrado, com grandes incertezas no futuro. No caso de Moçambique em particular, penso que deve ser dos poucos 1º de maio que celebram sem que tenha havido acordo entre os parceiros sociais sobre o salário mínimo. É também um sinal preocupante no caso moçambicano, porque houve a reunião dos parceiros sociais, governo, sindicatos e patronato,
terminou sem qualquer informação ou acordo ou decisão sobre o salário mínimo. Num contexto também que, em termos sindicais, o nosso sindicalismo moçambique está muito precário, muito fragilizado. Não se ouve falar de sindicatos em Moçambique há bastantes anos. A sindicalização na função pública está a decorrer um pouco tutubiante, um pouco a hesitação. A própria ONP, que percorreu um longo período para ficar sindicato dos professores, que parecia ser, digamos, uma falta de ar fresco no sindicalismo moçambicano, também não parece que saia do marasmo. Então, é um período, de facto, de luta, mas num contexto muito sombrio para todo o mundo. Moçambique não é exceção, pelo contrário, como eu digo, o fato de que houve reunião dos parceiros sociais, que não teve acordo de salário mínimo, é um indicador muito eloquente dos tempos que correm, que são tempos difíceis para os trabalhadores. Tomás, vamos olhar para a prorrogação do estado de emergência. No seu Informe à Nação, o Presidente da República referiu que o comando para as pessoas diminuírem ao máximo os movimentos pelas ruas e ficarem em casa não tem sido acatado. O que é que está a falhar? Com efeito, já alguns dias antes, o Diretor Nacional Adjunto do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Eduardo Samugudo, havia mencionado que o impacto do confinamento em casa é mínimo. Esperava-se que o movimento até aí existente diminuísse para 60%, mas só diminuiu para 15%, em 15%. Ou seja, em 1/4 daquilo que era a previsão da meta da saúde para esta componente de confinamento doméstico. A pergunta é o que é que se passou? Por que é que as pessoas, de facto, não estão a acatar? Eu penso que há de haver muitos fatores a ter em causa. Mas não excluo aqui o fator comunicação. Em termos de comunicação harmonizada com uma finalidade. A comunicação, nesta fase, tem que ter como um fim comunicação para a saúde, para o confinamento, para a contenção. As pessoas devem perceber que há um risco real de estar na rua. Quando o Dr. Samugudo fez esse anúncio de que há uma falha nesta meta, eu fiz um teste no Facebook, a dizer mesmo isso. Houve uma reação de muita gente em simultâneo, a dizer assim, como é que estamos a falhar se afinal todos os dias dizem que testes são negativos? E, portanto, os testes que se fazem dão negativo. Dias seguidos, os números estão estagnados. Quer dizer que estamos bem. Não há razão para queixa, senão os testes negativos iam subir, não estão a subir. Eu disse, aqui é um ponto que tem que ser visto realmente. Como é que está a comunicação a ser harmonizada entre os números que se dão no dia a dia e a ideia de que temos que nos conter? Não há aí alguma dissintonia, algum desencontro de mensagens? A mensagem que diz que os testes que se fazem dão negativo em termos quantitativos muito altos do que os dão positivo. E depois, os números que nos dão, o que é que explicam mesmo? Mesmo sobre este ponto, vale a pena fazer todo esse esforço simplesmente para apresentar números nas habituais conferências de imprensa? Pois, eu penso que os números que estão a ser postos, como são postos, como apenas números, sem um contexto de o que é que eles valem no contexto do país todo, são enganadores. Temos um número de que, bom, hoje fizemos 500 testes, deram negativo para o Covid-19. Mas testes feitos aonde? São testes feitos em locais muito localizados. Neste momento, concentração em Cabo Delgado, sabe-se porquê? Está-se num sistema bipolarizado, exatamente. Maputo e Cabo Delgado. E penso que a ideia que se cria com isso mesmo é que só Maputo e Cabo Delgado estão afetados. Acho que uma ideia enganadora, porque não fazemos testes em massa, não fazemos testes aleatórios. Assim ao calha, tipo Lixinga, como é que está Lixinga? Como é que está, outras capitais do país, para vermos como é a tendência nacional. Então, temos números que, ditos de forma crua, sem mostrar o que vale no total do país, parece que estamos bem.
Então, para que eu ficar em casa? A informação que nos dão é que estamos bem. Os testes todos dão negativo. Só há crise em Palma, em Afunge. Então, eu penso que aqui na comunicação é preciso uma atenção para que não se induza as pessoas em erro, devido aos números que se dão, que são números localizados, de grupos localizados. A testagem que se faz ainda é mínima. Portanto, não é nacional, não nos dá o quadro nacional. E se isso não é colocado no seu devido contexto, cria essa ideia de que estamos bem, porque afinal a Direção Nacional de Saúde Pública dá sempre um relatório positivo. Agora acho que há 3 dias que não há novidade, não é? Portanto, eu acho que esta informação, assim como é dada, é enganadora. Deve ser dada num contexto claro. Que riscos é que isto pode... O risco do relaxamento, como é óbvio, do relaxamento. As pessoas dizem, não, vocês estão a ver o relato diário que nos dão, é positivo. Não estamos a nos comportar bem. Estamos bem, para que mudar? Se não há risco nenhum. E isto acho que é preocupante. Portanto, terá que haver uma forma de harmonizar estes relatos diários com o fim da mensagem final. E eu penso realmente que se o fim dessas press-conferências diárias é dar números, penso que, e por cima o risco de que os números não se alteram, penso que essas conversas diárias podem, digamos, perder o seu impacto. Podem, digamos, ficar vulgarizadas, ficarem irrelevantes. Eu acho que é um tempo que se deve usar do modo mais criativo, do modo mais multifacetado. Por exemplo, eu acho que seria útil, em algum momento, termos informação de o que é que faz esta comissão técnico-científica criada. O que é que ela faz? Onde é que ela está? O povo não sabe, não é? Penso que aí está uma fonte de informação importante, que deve dar a pessoas perceberem que, olha, há uma entidade científica, técnico-científica formada, está a trabalhar nisto, e trabalha assim, e são os membros da comissão. Até agora ninguém sabe quem é essa comissão, foi nomeada, foi comunicada, mas ela própria nunca apareceu em público a pronunciar-se. Então, acho que aqui há um espaço ainda muito largo de comunicação, deve ser melhorado, repito, de forma que haja comunicação harmonizada entre as mensagens não se contradigam umas às outras, como parece ser o caso neste momento. E é um risco muito grande. Vamos virar de página. A semana foi também marcada pelo balanço dos primeiros 100 dias de governação e o relator do Presidente da República a suscitar reações de toda a parte, quer em debates na imprensa, quer através das redes sociais. De uma maneira geral, parece estar a haver algum cepticismo, ou descrédito da informação dada pelo chefe de Estado. Como é que analisa este fenómeno? Bom, primeiro, eu quero dizer parabéns ao Presidente da República, porque apareceu em público a dar esse informe dos 100 dias. Eu sou das pessoas que insistem como precisamos de informação oficial, atempada, ao mais alto nível. Neste caso, o Presidente da República fez esse esforço. É muito importante que aconteça isso. Agora, eu penso que, na sua pergunta, Gircilde, eu penso que aqui há uma questão que deve ser tida em conta, uma vez mais, comunicação. A questão do contexto, do estado de espírito das pessoas. Como as pessoas estão em termos de estado de espírito? Qual é a sua disponibilidade para saber essa informação? O contexto do país, neste momento, não é um contexto de sucessos. Não. É um contexto, pelo contrário, de grandes desafios. Até com risco de perda de emprego. Em que o patronato está a dizer aos 4 ventos que tem que ser apoiado, senão perde desemprego. É um contexto de alguma insegurança. E, portanto, esse contexto não dá às pessoas espírito suficiente para acolher informação positiva de que há novo emprego criado. As pessoas não estão a ver, parece a contradição entre todo o contexto, todo o discurso, até de crescimento negativo da nossa economia, que é dado pelo governo, para depois dizer que não, afinal houve novos empregos. Então, acho que o contexto, o momento concreto em que a informação saiu não é adequado para acolher essa informação. As pessoas rejeitam porque acham contraditório. Até porque
quando passam estes 100 dias, foi antes do governo ter acesso ao orçamento já do Estado. Portanto, não tinha recursos do Estado. Então, há uma série de perguntas contextuais que criam este ruído na mensagem, bem diz, ceticismo das pessoas. As pessoas não estão em um momento para acolher. Pelo contrário, penso que, em termos de comunicação, na minha opinião, tinha sido, se calhar, muito mais impactante o informe do Presidente da República explicando a estratégia que está sendo seguida para ultrapassar a crise. O processo em si próprio, mas é mais envolvente do que os números. Os números, como saíram, creio que não foram bem acolhidos. E acho que houve ainda um facto, piorou tudo. E isto é uma coisa que devo dizer. Depois, falando do chefe de Estado, foi o secretário de Estado do Juventude e Emprego, o senhor Petersburgo. Osvaldo. Eu acho que foi um erro político. Depois que fala o chefe do Estado sobre um assunto como este, não pode aparecer um subordinado a interpretar o chefe do Estado. Não. Não pode. O oposto, sim. Não haveria aqui algum género de esclarecimento depois mas não pode. Aquela reação? Não, quer dizer, em termos políticos não pode ser assim. O contrário, sim. Quer dizer, falou o chefe do Estado, falou o chefe do Estado. Não pode vir um subordinado como que a querer clarificar. Como quem diz, o chefe do Estado não foi claro, então eu vou clarificar. Penso que isto trouxe mais ruído ainda. E trouxe, digamos, um elemento até de chacota ao secretário de Estado do Desenvolvimento e Emprego. Em termos comunicacionais, em termos de poder político, eu acho que foi um erro cometido de falar o chefe de Estado, que é o presidente máximo da nação, depois ver um subalterno interpretá-lo. Não. Foi um erro nesse aspecto, porque deu aso ainda a mais distorções, a mais debates. Agora, como quem diz, bom, agora deixou ao nível do secretário de Estado, então vamos a ele. E foi uma chacota nas redes sociais. Então, acho que foi mesmo um erro estratégico, essa pressão dele, por sempre ter falado. Tomás, vamos olhar para o último ponto, que tem que ver com a situação em Cabo Delgado e com o governo, durante a semana, também a anunciar a morte de 129 terroristas em Cabo Delgado. Pode esta comunicação ser considerada abertura informativa sobre a situação em Cabo Delgado? Uma vez mais, é para saudar que o governo apareceu, creio, pela primeira vez, ao nível de ministros, a abordar o caso de Cabo Delgado, que havia já um clamor público em como queríamos ouvir a versão oficial do que se faz. Foi bom que apareceu o Ministro da Defesa, o Ministro do Interior, a dar o relato. Agora, num contexto de relato militar, qual é o fim do relato militar? O fim do relato militar, primeiro, é dar aos cidadãos a ideia de que estamos seguros. O Estado está nos assegurar. A primeira ideia é essa. A segunda ideia é dizer ao inimigo, olha, nós estamos no seu encalço e, portanto, podemos eliminá-lo. Mas essas mensagens ficam mais efetivas quando trazem-se imagens, quando trazem-se provas. Falar de números, são números. E, portanto, uma vez mais, foi bom que apareceu o governo a falar disso, mas creio que em termos de persuasão comunicativa, em termos de convencimento, essa informação carece de provas. Na época digital, só a imagem equivale. Aliás, é o que fazem eles lá. É o que eles fazem. Fazem as suas ações, logo se fotografam e põem na internet. E, portanto, o nosso governo deve estar acima disso. E colocar na internet, porque é assim. A guerra hoje em dia faz até também no meio digital. Não há outra forma de evitar. Portanto, esta comunicação foi boa, mas pecou porque perdeu a oportunidade de trazer de forma mais pujante a imagem do trabalho do nosso exército, que deve ser saudado, e quanto mais imagem houver, mais aplausos recebe do povo, da população, e mais convincente é para o inimigo verificar, de facto, a operação que ocorre no campo. Então, penso que essa informação foi importante, mas pecou porque podia muito bem ser mais robusta com imagens do terreno,
a mostrar o nosso trabalho a trabalhar, a mostrar as derrotas, a mostrar os insurgentes a ser perseguidos, porque é isso que conta, é isso que os outros fazem, repito nisso. Mas num cenário em que são abatidos 129 terroristas, esta não seria uma via para descobrir o perfil dos atacantes em Cabo Delgado? Pois, penso que, é um número de facto elevado, mostra o trabalho do nosso exército. Mas, como eu digo, e deve ter sido possível, repara que antes destes números de abatidos, houve mais de 100 outros que foram ao tribunal, não é? Em Pemba, foram julgados e a maioria foram postos para lá porque não havia provas nenhumas. Então, em termos de números, não estamos assim pobres, temos muitos números, desde o tribunal até estes que foram abatidos. Agora, é preciso que estes números estão elevados assim, não dêem uma outra informação perigosa, a de que eles, afinal, são mesmo muitos. Percebe o custo da comunicação? Preciso que não se dê de que, foram mais de 100 ao tribunal, ainda foram mortos mais de 100, então, e não para. Então, devem ser mesmo um grande grupo. Então, essa questão de comunicação é uma questão muito séria, muito crítica. Tem que ser vista com forma estratégica. Não é só informar, mas é preciso informar qual é o fim final que eu obtenho com a informação. Sobre o risco de, em vez de informar, criar mais ruído na comunicação com o público. Tomás, muito obrigado pela sua vinda, Júlio. Termina assim o espaço de comentários com Tomás Vieira Mário. E era suposto que num dia como hoje o nosso amigo trabalhador estivesse a confraternizar com amigos e colegas pela passagem do seu dia, mas porque os tempos são outros, não vai deixar que uma confraternização comprometa toda uma estrutura por si criada. Reserve-se para refletir melhor sobre novas abordagens do seu trabalho. Desse mais tempo para pensar num regresso em grande, porque acreditamos que muito brevemente vai correr tudo bem. Boa noite.